Então, olá, bem-vindo a todos. Nós estamos aqui na Casa do Biográfico para falar da formação biográfica. Estou eu, Silvio Inácio, Ronaldo Perlato, que é da ELEB São Paulo, da Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, que é uma escola parceira que o irmão, não sei como a gente pode dar esse nome, de qual a gente se origina, né? Eu e o Silvio somos aconselhadores biográficos formados pela ELEB São Paulo. Nós fomos alunos do Ronaldo e o intuito desse encontro é falar sobre a formação biográfica em Portugal. Em tempo, nós estamos em Ilhavo, distrito de Aveiro, estamos bem pertinho de Aveiro, para falar dessa iniciativa que começou, que teve seus primeiros, a intenção é anterior, os primeiros passos foram em 2018, 2019, e em setembro nós já comemoramos 2 anos da formação da primeira turma que está em andamento. Então, meus queridos, sejam bem-vindos, quem está nos ouvindo também. E eu vou começar com uma pergunta. Eu vou facilitar, e Silvio e Ronaldo também fiquem à vontade para trazer o que acharem importante. A pergunta que eu quero colocar, iniciar esse trabalho, é o que faz um aconselhador biográfico e o que significa este trabalho neste momento da humanidade? Quando eu digo isso, eu estou dizendo momento de guerras, de polarização, de tecnologia aceleradíssima, ah, enfim, é isso. E Silvio, quer falar? Quer que eu fale? Eu posso iniciar, sem dúvida, e falamos juntos, né? Em primeiro lugar, eu acho que o momento é muito feliz para a gente falar do aconselhamento biográfico, né? Pelo que tudo que nós estamos percebendo no mundo. Mas o aconselhador, concretamente, assim, em termos terapêuticos, não é? Porque é um trabalho que não deixa de ser terapêutico, né? Porque vive-se num encontro. E o aconselhador biográfico acompanha o seu cliente em suas crises de desenvolvimento, não é? Ou seja, o aconselhador biográfico, ele não vai tratar com patologias, mas sim com crises de desenvolvimento. E o que que nós tratamos como crises de desenvolvimento? É o que a maioria das pessoas vivencia, ou todos nós, né, em momentos muito específicos da vida, que aparentemente está tudo bem, né? Tenho minha família, eu tenho minha condição socioeconômica, financeira estável, mas algo, né, que vem de dentro, perguntas inquietantes, né? Um estado de desconforto que não se sabe bem da onde, né? Mas isso só significa uma mudança que se avizinha. Então, é isso, nós chamamos crise de desenvolvimento que acontece em vários momentos da nossa história de vida. O aconselhador biográfico é o profissional preparado para olhar para o ser humano de uma forma bastante ampliada, à luz dos conceitos e leis da biografia humana, e dessa forma poderá auxiliar esse cliente, esta pessoa, primeiro a ter uma compreensão do processo que se passa, né? A compreensão o mais alargada, como se diria aqui em Portugal, o possível, no sentido de que é uma fase, que é um processo de mudança, que é para todos, né? E que isso significa quase que uma mudança para uma outra condição, uma oitava acima, né? No caminho de desenvolvimento como um todo. Portanto, não seja o sofrimento ou algo pior, né? Porque é muito comum nós, aconselhadores biográficos, encontrarmos pessoas que até diante de questões que vivenciam, né, ao procurar um outro profissional, poder começar a usar um medicamento, por exemplo, né, achando que é uma depressão ou algo assim, mas muitas vezes um momento de mudança, uma crise como essa, quando chega, pode trazer comportamentos ou pode atuar ou impactar o ânimo da pessoa
e levá-la a perceber, ou se perceber num momento mais depressivo. Mas isso não significa uma patologia, uma depressão. Então, o aconselhamento biográfico tem essa amplitude, né, de podermos olhar para a história de vida do indivíduo e apoiá-lo a compreender a sua própria história, a compreender as suas forças e fragilidades, compreender aquilo que vem do passado e que o serve para poder alavancar o seu futuro a partir do presente em que ele vive, né? Portanto, essa é a grande tarefa de um aconselhador biográfico, né? E talvez eu vou passar a palavra para o Ronaldo, porque muito tem para se falar na segunda parte da pergunta, que é a importância nesse momento da humanidade, né? Daqui boa noite para Obrigado, o Silvio. Arthur. E antes, Bem, aqui vou cumprimentar o Arthur aqui. Estivemos juntos aí, né, Arthur? Numa tarde muito gostosa. Quando eu falo estivemos juntos, eu, na realidade, eu estou aqui no Brasil, né? Enquanto vocês estão de noite aí, eu estou aqui ainda à tarde, né? Quando vocês começam, oi, boa noite, eu fico na hora de se dar um, opa, boa noite, né? Então é esse aspecto, né? E, bom, prazer todos estar com todos vocês aqui. E o que é muito importante para nós é o interesse das pessoas nesse tema. Porque é muito interessante esse aspecto de que biografia todo mundo tem, né? É bem interessante quando você às vezes fala de alguns assuntos, eu vou falar sobre a pesquisa na ciência, pesquisa espacial, eu estou falando de coisas humanas, mas que não necessariamente estão comigo, né? E a biografia, como a própria palavra fala, né? A grafia da vida, como que eu escrevo essa vida, isso todos nós temos, né? Isso faz parte da nossa história. E a pergunta da Regina ela é bastante importante, e o Silvio deu um bom início aqui com esse aspecto, e eu sempre me lembro de um texto que, por incrível que pareça, né, eu li esse texto quando estava em Portugal. É um texto do Steiner, eu lembro de dividir isso com o Silvio e com a Regina, onde o Steiner faz uma afirmação assim bastante interessante quando ele fala que a busca do conhecimento, do autoconhecimento, ela é inerente a todo ser humano. E se o ser humano não cumpre essa busca, isso se expressa na vida prática, e ele usa uma expressão bastante forte, ele usa a expressão se expressa como vidas insatisfeitas. E esse é um aspecto bastante interessante de pensarmos hoje, né? Muitas pessoas carregam essa vida insatisfeita, por justamente não olharem para si, né? E isso tem uma razão de ser. Nós vivemos nessa relação entre meu mundo interno, quem eu sou, né? Quem é o meu patrimônio interno, e o mundo externo. E essa relação ela é saudável. Nós não sobreviveríamos sem essa relação. Só que o mundo externo ele vai ficando muitas vezes muito forte e o indivíduo não olha para si. Quanto menos o indivíduo se fortalece como individualidade, mais ele está sujeito ao mundo externo. E o mundo externo evoluiu muito ultimamente, né? Se nós olharmos os últimos anos, se nós olharmos a história da humanidade como um todo, nós vamos ver um grande caminho de progresso, mas nos últimos anos, principalmente com a ciência, a tecnologia, isso cresceu demais, mas nos leva para uma visão muito vinculada à Terra. Nós podemos dizer até uma visão mais materialista, que mesmo pessoas que se identificam com necessidades espirituais, nós não conseguimos escapar, né? Tanto que nós estamos agora usando um meio bastante tecnológico que nos permite estarmos juntos aqui dessa forma, mas o que que é mais importante? É como que eu olho para a minha vida. E isso faz com que, quando eu não percebo isso, a tendência, se a pessoa vai sentindo uma vida insatisfeita por não olhar para si, ela vai buscar satisfação aonde? Justamente no mundo externo. Cada vez mais ela vai procurar. Então, ela vai querer o carro do ano, ela vai querer o último celular, né? O último aparelho eletrônico, e não vai olhar para si. E associado a isso, a Regina falou muito essa questão de tantas polêmicas, tantas guerras, tantas questões que nós vivemos hoje em dia.
a individualidade está sendo muito massacrada, né? A nossa individualidade, quem eu sou na realidade, está sendo muito massacrado. Nós sofremos, inclusive, o que eu posso usar esse termo, que é uma pressão de conformidade. Eu preciso estar conforme os outros. E isso é muito ruim em termos de desenvolvimento, né? Eu até posso estar conforme com os outros, mas com uma plena consciência. Então, eu concordo com aquilo e caminho com aquilo. A partir de uma percepção do meu mundo interno, eu falo, olha, eu concordo com essa decisão, essa postura, mas o que nós vemos muito são os seres humanos são meio joguetes aí nesse caminho, né? Até recentemente foi escrito um livro, foi lançado aqui no Brasil, que é a pergunta se nós somos livres, ou não me lembro exatamente o texto do título, aliás, acho que é exatamente isso, é seres humanos ou marionetes, né? Marionete é uma expressão que se usa em Portugal também, né? Sim. Então, é o marionetes, né? Então, muitas vezes a gente percebe isso. E qual que é o caminho do aconselhamento biográfico? É justamente orientar aquela pessoa que nos procura a fazer esse mergulho em si, né? Eu acho que aqui nós já podemos até colocar, se Silvio e a Regina me permitem, essa imagem de que a palavra aconselhar, ela tem várias, se vocês olharem no dicionário, né, são vários verbetes, mas na realidade tem o que é bastante interessante, que é orientar, né? Nós não estamos dando conselhos para ninguém, nós estamos ajudando a pessoa a compreender a sua biografia. Então, o aconselhador biográfico, ele, no seu processo de aprendizado, uma das primeiras coisas que ele aprende é que nós não vamos explicar a biografia da pessoa para ela, porque a explicação é uma coisa que vem de fora para dentro, né? Quer dizer, eu faço uma explicação, ó, Regina, você é assim por causa disso, 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 mas o mais importante é que a Regina compreenda, e a compreensão não vem de fora, a compreensão vem dessa percepção interna, né? E esse é o nosso caminho, né? Formar profissionais que orientem, que ajudem o indivíduo a conseguir compreender e fazer um mergulho nesse seu mundo interno, justamente para superar essas vidas insatisfeitas, né? Para não viver uma vida insatisfeita. Regina levantou a mão. Levantei, grata, Ronaldo, grata, Silvio. E aí, uma qualidade que eu acho que essa coisa, quando a gente olha a biografia, não tem classe social, a idade, né? Um trabalho biográfico, ele começa com alguém que tenha mais de 28 anos, para que tenha um repertório, uma massa crítica, assim, a gente pode dizer. E essa descoberta que é feita por toda a vida. E aí é interessante, porque esse massacre, não é massacre, mas essa velocidade do mundo externo, essa necessidade, essa invasão, ela acontece com todo mundo, né? Então, esse resgate da individualidade. E recentemente fiz um projeto, um trabalho, um processo com uma senhora de 72 anos, minto, 70 anos. E ela disse assim, como ela não tinha contato, ela falou, foi revelador. E é tão interessante isso, a pessoa conhece, a gente que vive a própria história, né? Então, quando ela revisita e ouve a própria história, né, essa expressão do é revelador, descobrir o sentido, que quando você olha também nessa nova perspectiva, surge um sentido. E aí ela diz assim, ela falou, perceber que não é em vão quando você descobre como é que esses fatos, essas fases estão concatenadas. E numa crise, às vezes a gente acha que está tudo sem sentido, mas tem uma condução. Eu gostava de falar um pouco da segunda parte dessa pergunta, que eu acho muito importante, que, que é nesse momento, né, qual a importância desse trabalho, né, para a humanidade, né?
E eu gosto muito de uma imagem que me foi trazida por um colega do Ronaldo no Brasil, que é o Dr. Derblay, diante das situações que acontecem aí fora, né? Aquilo que está no externo, além da gente, muitas vezes, como nós estamos podendo ver, nós não temos controle algum, né? Há 5 anos, bom, ninguém diria talvez de algumas guerras que estão acontecendo hoje, mas agora elas estão acontecendo. Por trás das guerras ou por trás de todos esses as novidades que surgem para a humanidade, tem sempre pessoas. São pessoas que tomam decisões, né? Então, se nós imaginarmos que não temos o controle daquilo que vem de fora, não é? Decisões tomadas por outras pessoas que impactam na nossa vida. Isso todos nós vivemos em maior ou em menor grau, certo? Agora, a única coisa que nós temos para nos mantermos em pé diante dessas situações, mantermos, eu quero dizer, em pé com equilíbrio, com discernimento, podendo seguir com a vida de uma forma íntegra, a única coisa que nós temos é a nós mesmos, a nossa história. E essa possibilidade de nós, ao nos conhecermos, ao termos uma compreensão melhor de quem nós somos, poder fazer uma melhor expressão própria no mundo. Isso o trabalho biográfico nos dá. Portanto, eu acho extremamente necessário, nesse momento da humanidade, um trabalho deste porte, porque ele é salutogênico, né? Ou seja, ele possibilita forças de saúde para nós, no momento em que a gente compreende o porquê ou para que determinadas coisas estão acontecendo com a nossa vida e conseguimos, a partir daí, ter um sentido para aquilo que acontece. E, além disso, um terceiro aspecto importante, podemos nos inserir num contexto de uma forma saudável. Hum. Então, eu acho extremamente importante esse trabalho e estamos aqui em Portugal fazendo esse trabalho também, levando a mais pessoas. Esse é o nosso propósito, levar esse trabalho a maior quantidade de pessoas possível, porque nós estamos percebendo e temos dados concretos do quanto que esse trabalho cada vez mais será necessário para a humanidade, não é? Porque humaniza as pessoas de uma forma geral. Compreender a si mesmo também nos dá a possibilidade de compreender melhor o outro nas suas dores, nas suas crises, não é? É um trabalho, tanto é que o trabalho do aconselhador biográfico, ele é melhor, bem sucedido na medida que o próprio profissional se coloca como um instrumento e faz o seu próprio caminho de desenvolvimento, né? Então, eu acho que são razões, por mais que expostas, que estão aí para a necessidade desse trabalho no mundo. E por isso nós estamos fazendo esse trabalho aqui, estamos na segunda turma, porque vemos aí uma perspectiva bastante ampla de trabalho pela frente. E pegando um gancho no que você falou, essa compreensão desse caminho, mesmo que eu esteja numa crise, eu consigo perceber que isso é inerente ao desenvolvimento humano. Eu não deixo de viver a crise, mas eu me oriento melhor nela. Bom, O aí eu professor Ronaldo quer falar alguma coisa, Ronaldo? Por favor, complementar? Não, tá, vou trazer tá então para ótimo. ele uma pergunta. É, Ronaldo, qual que é a origem deste trabalho? É, essa é uma origem longa, né? Como a gente pode dizer, desse trabalho biográfico, né? Como você fala, né? É interessante, eu estava pensando há uns tempos atrás, assim, o Steiner, todo o nosso trabalho é baseado na antroposofia, né? Então significa antroposofia, né? O antropos seria o homem primordial e a sabedoria do homem, né? Não a antropologia, que é um outro aspecto, também humano, né? Mas o nosso é um outro aspecto. E o Steiner, ele deixou essa várias palestras, né? Porque qual era a proposta da antroposofia? Era vincular o que existe de essencial no sentido de espiritual, né? O espiritual no sentido da essência do ser humano com uma essência do mundo, uma essência cósmica, né? Do espiritual do mundo.
E por isso, vários ramos da atividade humana se associaram à antroposofia. E o Steiner deu várias palestras para médicos, para pedagogos, para farmacêuticos, terapeutas artísticos. E é interessante você pensar assim: quantas palestras o Steiner fez para aconselhadores biográficos? Nenhuma. Não existiam aconselhadores biográficos na época que o Steiner viveu. Então você poderia pensar assim, mas então como que é isso, né? Porque na realidade a antroposofia fala da vida em todos os seus aspectos. E com você lendo, o Steiner tem uma palestra, melhor dizendo, tem um texto do livro da Ciência Oculta, que é uma página e meia, onde ele fala sobre o curso da vida. É uma página e meia num livro imenso, e que se você se dedicar só àquela palestra, você já vai dar um curso de 4 anos só para falar sobre o que ele está falando ali sinteticamente, né? E então, tem pessoas que se foram baseando no que o Steiner falou, e tem duas pessoas bastante específicas. Uma é a Gudrun Burkhardt, que é uma médica brasileira, e o Bernard Liverhood, que era um médico holandês. E todos os dois trabalharam muito com a biografia. O Bernard Liverhood, na realidade, não trabalhou na prática com a biografia, mas ele trouxe os conceitos da biografia. E a Gudrun, sim, foi a pessoa que desenvolveu no Brasil cursos, né, e várias abordagens biográficas que foram distribuídas pelo mundo. A Gudrun teve em Portugal nos anos 90. Hoje a Gudrun é falecida, né? Na realidade, até a Regina falou que nós começamos o curso há 2 anos, e exatamente quando nós começamos o curso, a Gudrun faleceu aqui no Brasil, né? E completou agora, né, dia 28 de setembro, esses 2 anos, né? Então, essa origem, na realidade, tem essas duas pessoas que foram bastante importantes. Existe até uma forma jocosa, né, de se dizer que o Bernard Liverhood era o pai da biografia, a Gudrun, a mãe, mas tem todo esse trabalho que foi muito desenvolvido aqui no Brasil, e por isso hoje nós podemos, como a própria Regina falou, né, somos escolas irmãs, né? Facilita muito a nossa língua, né? Isso facilita bastante, assim, estamos com o português, né? Então isso facilita bastante esse trabalho. E esse trabalho aqui no Brasil se consolidou com a Gudrun, e começou a primeira turma em 1993, né? Eu fiz parte da primeira turma. Aqui é interessante pensar que o Silvio fez parte da 10ª turma, né? E a Regina faz parte da 12ª turma, né? E aqui no Brasil agora nós vamos começar em janeiro, a 22ª turma, mas estamos com muito prazer de olhar que aí em Portugal já temos duas turmas em andamento, né? Uma primeira que completou 2 anos e a segunda que está no seu início, né? Aí em Portugal. E a ideia, né, do curso era justamente essa, assim, não apenas difundir conhecimento sobre a biografia, mas o Silvio tocou, num momento ele tocou nesse ponto, é que é muito importante que aquele indivíduo que se propõe a trabalhar com autodesenvolvimento, ele precisa necessariamente passar pelo processo, né? Então, essa é a ideia do curso, né? E eu posso usar a própria experiência, né? Eu não sei a profissão de vocês, depois seria até interessante saber a profissão de vocês. Eu, como fiz medicina 40 anos atrás, quando eu entrei na faculdade de medicina, a minha ideia era aprender a atuar sobre o outro, né? Eu estou aqui para ajudar processos de cura nos outros. E está correto, né? Imaginem você, se o médico tivesse que ter todas as doenças para poder saber curar, ele não ia sobreviver, né? Mas quando você trabalha com processos de autodesenvolvimento, se você não faz o seu, essa, isso não tem coerência. Esse processo não tem coerência. Então, a ideia da formação do curso é que o aluno que está fazendo esse processo, ele adquira o que nós chamamos de um saber legitimado, porque muitas pessoas têm muitos saberes, né? Mas são saberes teóricos. Então, eu posso ler tudo o que foi escrito no mundo sobre biografia, porque eu falei de duas pessoas, a Gudrun e o Bernard Liverhood, mas com certeza hoje tem milhões de pessoas no mundo, milhares de pessoas no mundo que escrevem sobre biografia. E eu posso ler tudo sobre isso, mas eu não passei por um processo de
mergulho na minha própria vida. Então, eu não tenho um saber legitimado, né? Eu tenho um saber teórico. E o que nós propomos na formação é que o aluno passe pelo processo. Ele precisa passar pelo processo para ele estar com suficiente, uma suficiente bagagem para poder ajudar o outro, sabendo que o nosso processo nunca termina, né? O fato de eu ter feito o curso inteirinho e falei, não, eu olhei muito para mim, mas a vida continua e eu vou ter que continuar com o meu processo de autodesenvolvimento, usando os mesmos recursos com que eu vou ajudar o outro a poder caminhar nesse, cumprir esse seu caminho, né? Regina? Naldo, vou aproveitar e trazer a pergunta da É, Magda. eu respondi da Magda. Uhum. Isso, que ela pergunta qual é a base, deixa eu pegar aqui. Ela fala assim que ela nunca tinha ouvido falar de aconselhadores biográficos e qual é a formação base necessária para ser um aconselhador biográfico? Muito boa sua pergunta, né? É interessante, olhando o processo histórico, Magda. No Brasil, antigamente, nós falávamos, nós somos biógrafos, né? E depois nós corrigimos esse termo, porque o biógrafo, pelo menos eu vou falar um pouco do que a gente fala aqui no Brasil, né? O biógrafo é aquele profissional que colhe as histórias das pessoas, ele vai estudar a vida de uma pessoa, mas ele vai colher dados. E na formação biográfica, no curso de formação, o aluno tem como uma das tarefas escolher uma personalidade que influenciou a história positiva ou negativamente, e ele vai estudar essa personalidade e vai apresentar para o seu grupo. Quando eu falo, então, por exemplo, aqui em Portugal, agora nós já tivemos a apresentação da biografia do Leonardo da Vinci, dessa personalidade que vocês conhecem, né? A Para mim Snow foi uma novidade, Abcacis. A a Snow Snu, né? Teve a apresentação agora da. Quem foi a última apresentação, Krishnamurti, Regina? Me refresca. Krishnamurti, Quem? Krishnamurti. Krishnamurti. Krishnamurti, né? E aqui no Brasil, recentemente, na Escola do Brasil, uma pessoa apresentou a biografia do Hitler. Então você pensa assim, nossa, a biografia do Hitler, já foi apresentada a biografia do Mao Tse Tung, porque são pessoas que caminharam de uma forma, do ponto de vista de desenvolvimento, de uma forma bastante desafiadora, mas fazem parte da história, né? Então, o aluno, ele se utiliza do trabalho do biógrafo, mas o aconselhador biográfico, ele vai buscar compreender essa biografia dessa pessoa que já esteve na história, e nós sempre damos a orientação de que essa personalidade escolhida já tenha falecido há pelo menos 20 anos, justamente para que a gente possa ter isenção de dados, né, para olhar essa biografia. E aí nós vamos buscar compreender essa biografia com todos os aspectos, desculpem, que a antroposofia nos permite olhar, né? Qual é o temperamento dessa pessoa, qual a influência das forças zodiacais, planetárias, os arquétipos de masculino e feminino, as forças contrárias ao desenvolvimento. Então, o trabalho do aconselhamento biográfico é ampliar não é simples, né? Mas a coleta de dados, mas de uma forma que não seja só, é um fato atrás do outro e a vida é assim. Não, nós buscamos compreender isso e por isso essa base, né? Então, o aconselhador biográfico, diferente de um biógrafo, né? O biógrafo é uma profissão de colher dados e que nos ajuda muitíssimo, mas o aconselhador ele vai buscar compreender. E aí nós estamos falando de personalidades que já faleceram, mas nós aplicamos os mesmos processos nas pessoas que nos procuram. Se você permitir, Regina, eu gostaria de fazer uma rodadinha aqui, porque uma rodada de conversa, porque nós, aconselhadores biográficos, temos um vício, né? A primeira pergunta que nós fazemos é a idade da pessoa, justamente para saber em que ponto da vida ela está, né? Por favor. Como naturalmente a tela aparece diferente para cada um, eu vou chamar aqui pela tela como quem está na minha primeira tela aqui, que seria a Andressa. Andressa, você poderia falar, por favor, a sua profissão e a sua idade? Eu tenho 29 anos, completo 30 agora em novembro, e eu sou publicitária de formação. Tudo bem, obrigado. Aí depois é a Lourdes.
O perfil é da minha mãe, mas eu sou a Alexandra. E Ah, eu é. tenho 50. Ah, Eu tenho desculpa, desculpa. Você falou, Não faz desculpa. mal, não tem importância. Eu sou a Alexandra, tenho 54 anos e sou de formação académica da área de recursos humanos, mas neste momento, por assim umas oscilações na vida, sou cuidadora informal de pessoas que tiveram acidente vascular cerebral ou que estão a recuperar de problema oncológico. Ok. Muito bom. Obrigado. Arthur? Boa noite. Eu sou reformado, mas sobretudo sou uma pessoa em processo de luto, que a minha esposa faleceu há 2 anos e 4 meses quase, e eu reformei-me na altura para poder dedicar-me aos últimos meses. Estava ligado à universidade e, e tenho 68 anos, portanto, foi que era esta a informação. É um prazer estar aqui. Obrigado. Grato. Obrigado. E a Magda? Você está sem som, O Magda. microfone está desligado, Seu né? microfone está fechado. Tá, estão a ouvir agora? Agora, tudo bem? Assim, obrigado. Ok. Boa noite, eu tenho 52 anos e tenho da área de formação terapeuta de reabilitação psicomotora. Ótimo. Grato. Obrigado. Regina? Eu sou Acho que a Regina achou que ia escapar de ter que falar a idade, mas não vai aconselhadora escapar. Nós vamos perguntar para ela. tenho 56 anos recentes. Entrei no nono setênio. Ótimo. Silvio? Assim, Regina, você falou da Eu sua tenho, formação, não, né? Eu falei, mas cortei uma parte. Eu sou administradora de empresas, tenho formação em jornalismo literário, sou escritora e editora e sou aconselhadora biográfica. Silvio? eu tenho 61, sou psicólogo e administrador de empresas, e mediador de conflitos e aconselhador biográfico também. Ótimo. O Então, eu Ronaldo, tô, eu Ronaldo, tô como a Andressa vai completar, né? Em novembro, agora, nessa semana, eu completo 68, né? Sou médico e aconselhador biográfico, né? Médico antroposófico e aconselhador biográfico. Mas olha que interessante quando nós fazemos a simples pergunta, né? O que que nos coloca perante essa biografia toda, né? Onde cada um dos que estão aqui presentes se colocam e como que a vida traz questões. Então, por exemplo, a Alexandra trouxe essa questão de, nesse momento, estar cuidando, né, de pessoas que têm um desafio de saúde, e o Silvio citou bastante interessante a questão da salutogênese, né? O que que leva à saúde. Então, a patogênese, que é muito usada pelos psicólogos, pelos médicos, os cuidadores, né, que é entender o que que gerou a doença, mas o mais interessante é entender o que que gera a saúde. E nós temos gerar saúde mesmo em situações desafiadoras, como foi a que a Alexandra citou, né, dos pacientes com AVC, e que mesmo que a pessoa com AVC tenha um comprometimento cognitivo muito grande, a sua vida foi feita, foi escrita, né? O Arthur passando agora por essa questão que ele colocou, né, dessa questão do luto, né? Quer dizer, tudo isso faz parte da vida, e quando nós conseguimos buscar compreender a vida, mesmo nos seus desafios, nós tornamos a vida mais, não leve necessariamente, mas mais com sentido, né? Então, com uma coerência, né? E essa coerência ela só pode ser olhada individualmente. Então, às vezes as pessoas passam por situações e nós perguntamos, mas a pessoa própria pergunta, né? Mas por que que eu passei por isso? E uma das perguntas mais interessantes, que também faz parte, né, que é um ponto importante na formação do aconselhador biográfico, é aprender a perguntar não por quê, mas para quê. Uhum. Existe uma grande diferença aí, né? Quando eu pergunto por quê, eu estou sempre buscando a resposta fora. Ah,
Eu tenho dificuldade porque eu tive um pai e uma mãe que me prejudicaram, eu tive um professor, eu tive um relacionamento inadequado, mas quando eu coloco o para quê me coloca no centro da situação, porque muitas pessoas passam pelas mesmas dificuldades. Pais e mães difíceis, relacionamentos complicados, mas cada um tem uma resposta e cada um encontra a sua coerência, né? Justamente para que a vida, com todas as dificuldades que possam trazer, não se torne uma vida insatisfeita. E é Sim. interessante, Ronaldo, quando a gente fala do ser capaz de contextualizar o que está o momento atual na vida, assim, encontrar esse contexto. E às vezes, o Ronaldo falou de dificuldades, às vezes a biografia ela não é difícil, às vezes ela é fluida, mas de repente a gente se vê diante de uma situação em que todas essas forças que a gente foi recebendo, nós somos chamados a encontrá-las, né? E aqui, então, só falando para a Magda, já vou passar para o Silvio, tem uma questãozinha para o Silvio. Magda, então a formação em aconselhamento biográfico, ela pode ser olhada também como uma complementação profissional, né? Porque como as pessoas chegam a partir dos 28 anos, elas naturalmente já têm uma carreira prévia, e o que é interessante, por exemplo, no caso da Andressa, eu também tive, assim, essa formação em marketing, e depois essa questão da escrita, como você compreender esse caminho biográfico, o seu caminho e o caminho do ser humano, como ela traz uma lente, como ela agrega valor, né? Então, às vezes as pessoas assim, elas se surpreendem, porque você amplia muito o seu campo de visão sobre si e sobre o outro. Então, Eu acho que só estou pode falar. querendo, Regina, ainda a respeito da pergunta da Magna, eu acho importante, o Ronaldo esteve dizendo que a antroposofia trata da vida, né? Fala da vida. E o trabalho biográfico focaliza a vida humana e o caminho que cada ser humano faz. Portanto, essa compreensão, só que de uma forma muito mais alargada, e ao mesmo tempo ganhando compreensão da complexidade que o ser humano é, essa é a base, é aquilo que se propõe à formação. Portanto, não há necessidade de nenhuma formação básica prévia, não há necessidade de uma formação específica para ser um aconselhador biográfico. Acho interessante que a Magda disse, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu digo, Magda, se é a Magda que não ouviu falar e talvez milhares de pessoas, né? Não só de Portugal, mas de outros lugares do planeta. Está, sim, sendo cada vez mais conhecido. Existem encontros mundiais de aconselhadores biográficos e está na Índia, está na China, inclusive no Canadá, em Ah, vários países. Vem crescendo, porque a necessidade, como eu disse, ela é premente. Mas, se tomarmos como uma amostra as duas turmas que nós temos lá professores da escola Waldorf, que efetivamente atuam, uma fundadora de escola que veio fazer a formação, temos pessoas da área de economia, que fizeram a sua transição e é um economista, mas que hoje trabalha com artes orientais, né, Qigong, Tai Chi, dá aula e fez a transição dele, que é um dos fenômenos que acontece na biografia. Muitas vezes aquilo que a pessoa se forma academicamente não é aquilo que está onde está alojada a sua vocação ou aquilo que mais lhe traga sentido na vida. Esse é, por si só, uma grande crise biográfica, uma questão muito recorrente nos trabalhos biográficos. Então, nessa turma nós temos também advogados, terapeutas artísticos, farmacêutico, terapeuta. farmacêuticos, temos uma ex-funcionária que é reformada, funcionária do governo de Portugal, que é da área de letras, não é? Temos escritoras, outras pessoas dessa área também. Enfim, há uma diversidade de formações, Comerciante. né?
E o interessante, o que o Regina já falou, sobretudo na segunda fase desta formação, há um incremento profissional muito grande, porque independente da área em que a pessoa atue, há um ganho significativo, né? Eu atuei e atuo ainda hoje como coach profissional há mais de 25 anos, né? Então, as minhas perguntas mudaram depois de eu conhecer o trabalho biográfico. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que a pessoa diz, a simples idade, como vocês assim fizeram, quando a gente sabe a idade, já é possível situar que tipo de pergunta existencial a pessoa está vivendo, que tipo de incômodo a pessoa está vivendo, não é? Então, não há uma necessidade de uma formação. A formação principal é o próprio aconselhador se colocando como instrumento e buscando a compreensão da sua própria história e ganhando instrumentos, ganhando um cabedal de conhecimentos para poder auxiliar o outro na compreensão da história do outro. Tá? Quero fazer uma. Regina, talvez, Pode falar, antes de não. fazer, antes de você falar, eu só queria complementar uma coisa que o Silvio falou. Ele falou que tem na China, né? Tem, e realmente nós temos hoje Israel, em todos esses locais. E isso é uma informação para vocês, que a cada 2 anos existe um encontro mundial de aconselhadores biográficos. E esse ano, especificamente, agora em novembro, vai ser no Japão, né? Então é interessante para vocês verem como que realmente essa busca do aconselhamento biográfico é uma pergunta que transcende as fronteiras, né, de países, né? Então, nós temos na América Latina, temos nos Estados Unidos, temos na Europa é mais difundido, né, de uma maneira geral, mas temos hoje na Rússia, na Romênia, temos aí em Israel, temos no Japão, temos na China. Então, é interessante você ver como que isso vai, essa é uma pergunta, né? A pergunta do autodesenvolvimento, ela vai crescendo ao longo na vida, né, de uma maneira geral e ao longo do mundo também, né? Tá entrando uma pessoa, né, Madalena? Madalena, bem-vinda. É... É a Rosemary, É desculpa. Ah, Rosemary, né? É que ela apagou a tela, mas eu, no momento que vi, achei que era a Rosemary. Olá, Rosemary, bem-vinda. bem-vinda, querida. Então, e aí acho que quero trazer dois pontos da formação antes de fazer a próxima pergunta, que é isso, né? É uma formação que um dia a psicologia também foi nova, viu, né, Magda? Assim, é, então é uma formação que tem uma certificação internacional. E o Silvio, quando ele falou que ele é coach, então, assim, o mundo hoje tem banalizando de uma forma tudo, nessa aceleração, tudo rápido. Então, é, o Silvio, na sua formação, esse trabalho que ele faz de coach é completamente diferente, assim, eu quero dizer assim, do processo, do tempo. E uma coisa que a gente vai dizer adiante é o tempo da formação, né? Uma formação tem 15 módulos, tem 3 anos e meio, porque leva tempo, a gente vai falar adiante. Mas uma característica e as pessoas ficam às vezes chocadas, mas como vocês estão lançando, assim, como vocês têm coragem de nos dias de hoje falar que uma formação leva 3 anos e meio? Porque leva tempo desse conteúdo atuar em si, para que você possa atuar com o outro. E aí, Silvia, tem uma pergunta para você, que é qual é a diferença do trabalho biográfico e a terapia, já que você é psicólogo, né? Qual que é a distinção qual que é o diálogo de uma dessas duas práticas? Olha, começando por aí, eu acho que é um diálogo, sobretudo, rico, interessante, necessário, né? Porque, do ponto de vista terapêutico, né, da psicoterapia, tem um livro que é relativamente recente, que fala de 250 linhas terapêuticas, para se ter uma ideia, dentro da psicologia, para se ter uma ideia, não é? Recentemente eu soube também aqui em Portugal como que é muito mais recente do que no Brasil
a legalização, a aceitação da profissão de psicólogo, né? No Brasil já, eu tenho 34 anos de formado. Então, no Brasil é muito anterior, né? Isso me chamou muita atenção. E certamente a necessidade desses profissionais que cuidam, de forma geral, da saúde emocional, da saúde mental das pessoas, ela é muito grande, né? Então, é sempre bem-vindo trabalhos como esse, digamos, onde é que eles se irmanam, onde que eles dialogam, ambos são terapêuticos. E eu acho importante explicar isso para que não haja nenhuma confusão, porque o ser terapêutico, como a imagem que o Carl Gustav Jung traz, né? No encontro, ambos se transformam, né? E é nesse encontro onde ambos se transformam, que acontece tanto no aconselhamento biográfico quanto no processo terapêutico da psicoterapia, isso é não só comum, como é necessário, e mais do que isso ainda, é um dos fatores que levam a um processo bem-sucedido, ou seja, um verdadeiro encontro que é vivido nessa relação. Então, esse diálogo começa por aí, é muito bem-vindo, né? Recentemente, agora levando o trabalho da biografia humana para a academia, eu percebi não só o gigantesco desconhecimento do que é esse trabalho, como a Magda já citou, assim como um grande desconhecimento de quem foi Rudolf Steiner, do que é a antroposofia e de tudo que ele trouxe. Então, talvez uma grande, olhando as diferenças ou naquilo que os coloca em settings um pouco mais separados, né? É, teriam tantas coisas para serem ditas aqui, mas eu acho que o principal é que aonde se assenta, em qual conhecimento se assenta uma área e a outra, não é? A psicoterapia, tradicionalmente, e aí eu não quero ser generalista e nem posso, mas em geral se olha muito para a história de vida e para aquilo, buscando uma explicação para aquilo que é um sintoma no presente, não é? Isso de uma forma grossa, digamos assim, porque são várias linhas terapêuticas, várias formas de atuar, como eu falei anteriormente, né? Eu, E isso incorre também em alguns riscos, como sempre, né? A biografia humana, o trabalho com a biografia humana, nesse sentido, ele é muito mais assim, ele é vivo, no sentido de olhar para um caminho de vida e aonde a grande, talvez, diferença é que o próprio indivíduo é o pesquisador de si mesmo. Não há explicações ou interpretações. E o próprio indivíduo, ele toma pé, sabe? Quando a gente está na piscina, né? E vai lá no fundo e toma pé, quer dizer, você consegue chegar num lugar onde você se sustenta. No trabalho biográfico, a grande proposta é essa, tomar pé da sua própria vida, né? E compreendê-la da melhor maneira possível para encontrar um sentido naquilo que você faz, inclusive olhando para o futuro. Então, essas são já diferenças. E que talvez vale a pena citar, tem até uma apostila, um trabalho que é da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, Ronaldo certamente conhece, que é aquela da missão, trata da missão de Michael, e que Rudolf Steiner traz o quanto que toda a ciência moderna, e aí se inclui a psicologia também, está assentada numa visão de homem que é bimembrada, né? Só corpo e alma. E isso, é, todos podemos imaginar o quanto o impacto disso, né, de toda a ciência apoiada numa base em que aquilo que acontece do ponto de vista espiritual não é considerado, não é? E o nosso caminho de vida, segundo a antroposofia traz, e essa é uma visão também biográfica, muitos dos eventos que acontecem na nossa vida, aquilo que nós somos, a família a qual nós viemos e pertencemos, existe uma razão para isso. E essa razão não está nesse nível material, digamos assim. Então, isso faz uma grande diferença, dada, portanto, a visão biográfica, ser, então, traz uma dimensão muito mais ampla para a compreensão do ser humano, dos fenômenos que acontecem com o ser humano. Eu acho que, no Uhum. momento,
é o que é importante falar. Certamente isso tem uma série de consequências, né? Só mais uma coisa que eu me lembrei, olhando essa visão bimembrada, nos aproxima mais do materialismo e daquilo que acontece aqui na vida terrena, na vida, nessa lida com os nossos problemas, e dentro da própria psicologia, com essa visão, a gente percebe formas de atuação, linhas terapêuticas, onde muito mais se dá uma caixa de ferramentas, né? Então, a terapia cognitiva comportamental, que é amplamente apoiada e muito vasta, muito forte aqui em Portugal, e eu não estou fazendo nenhuma crítica quando eu digo isso, mas no sentido de mostrar que, dentro da pergunta que a Regina trouxe, as diferenças, né? No sentido de ter, lá eles tratam de esquemas e de formas das pessoas agirem em determinados contextos ou situações. Porém, quando a gente olha o ser humano na sua biografia, ou seja, é tudo aquilo que o indivíduo faz, todo o caminho que ele percorre, frente a duas polaridades: aquilo que é o mundo externo e o que o mundo externo lhe oferece, e os recursos que ele tem internamente para lidar com aquilo. Só que aquilo que o ser humano é de uma tamanha complexidade e que abarca uma dimensão espiritual. Então, isso dá mais condições de o indivíduo compreender o para que determinadas coisas acontecem na vida, não é? Assim como a morte, que é parte da vida, é uma parte da vida. Ao morrer, se nasce para a vida espiritual, né? Grata. Quer complementar algo, Ronaldo? Eu tô. Deixa eu Ah, só sim. fazer um ponto, Ronaldo, que eu estou aqui de olho no horário. Que eu acho interessante, Silvio, também. A gente é capaz de andar anos a fio em círculos numa questão, né? Para mim, quando eu vejo esse diálogo, e quando a gente tem um panorama biográfico, a gente consegue ver o todo e perceber quais são as questões que nós precisamos mergulhar profundamente. E às vezes a gente anda em círculos e não sai da questão, então eu vejo como essas coisas se conversam. E quando você fala eu imagino que às vezes a gente vira um indivíduo funcional na sociedade, né? A gente funciona bem, transita bem, mas é aquilo que o Ronaldo trouxe no início, a gente não é a gente, né? Então, esse esforço de sair do funcional para essa individualidade ou para essa espiritualidade. E aí, Ronaldo, eu vou te passar a palavra e eu quero pedir para você falar como é que é isso de ciência espiritual? Porque o problema não é a matéria nem o espírito, mas quando a gente é, Sim. não equilibra isso. Então, como para a gente também ter uma clareza do que a gente está dizendo quando fala sobre espiritualidade? Isso. Essa sua pergunta, ela é também, eu estava ouvindo o Silvio, né, e pensando como esclarecer essa questão, né? Então, nós temos uma visão que o ser humano tem corpo, alma e espírito, né? Então, é uma grande trimembração. E o Silvio tocou aqui essa questão do anímico, né, do que é ligado à alma, e que é correto, faz parte. Mas o que seria a espiritualidade, né? Hoje em dia você tem muitos movimentos e às vezes até a palavra fica um pouco gasta, né? E a gente perde um pouco do sentido. Na realidade, quando nós usamos a palavra espiritual, é no sentido da essência, aquilo que é essencial no ser humano, aquilo que é a individualidade. Então, individualidade também tem essa raiz na palavra indiviso, aquilo que não se divide. Então, se existe uma questão que é individual, nós podemos dizer assim que existem tantas posturas humanas quanto seres humanos existem na Terra, porque cada um vai ter uma postura. E quando nós estudamos, tem todas as linhas de estudo, né? Você mais ou menos enquadra as pessoas num determinado tipo e que aquela individualidade pode totalmente extrapolar isso. Quando nós falamos de leis na biografia, são leis arquetípicas. Então, arquétipo, né, significa o tipo mais antigo. Então, todos os seres humanos têm leis arquetípicas
mas cada um de nós se coloca de uma forma única, senão nós seríamos totalmente iguais, né? E quando você faz, por exemplo, testes e estudos, né, de teste de múltipla escolha, você está levando em consideração que não existe diferença entre os alunos, porque todos vão dar a mesma resposta. Mas se você pedir para a pessoa responder não em múltipla escolha, mas que ela responda por si, por mais que os alunos tenham estudado o mesmo tema, as respostas, em algum momento você vai encontrar uma coisa e falar, aqui tem uma coisa diferente, é o modo como essa pessoa interpretou a partir de si aquele texto. E, naturalmente, como que ela interpreta a si mesma. Então, evidentemente, o trabalho do aconselhamento biográfico, na diferença, como você fez a pergunta, e complementando toda a excelente explicação do Silvio, o nosso trabalho é de apoio ao autodesenvolvimento. Naturalmente, tudo que é apoio é terapêutico, né? A palavra terapeuta vem do grego e significa aquele que está junto, aquele que acompanha. Então, até uma pessoa que não tenha nenhuma profissão, quando ela se coloca diante o outro, ela pode ter uma atitude terapêutica, né? E o aconselhamento biográfico ele tem esse caráter de apoio ao desenvolvimento, levando em consideração o indivíduo, que naturalmente tem questões anímicas, questões de alma, mas você, às vezes, você pode olhar uma biografia de uma pessoa que teve muitas dificuldades durante a vida toda, e no último ano de vida dela, seja que idade ela vai alcançar, mas principalmente uma pessoa com maturidade, ela pode reverter tudo aquilo que ela aprendeu de condicionamento, tudo que foi feito, que está no nível da alma, mas que o indivíduo se coloca, e a individualidade é essa questão de ficar realmente em pé, né? Não em pé fisicamente apenas, mas em pé perante as dificuldades da vida. E, Ronaldo, uma coisa interessante, a gente está caminhando para um mundo cada vez mais longevo, Uhum. né? E aí, então, o desafio de você ter, assim, ser quem você é o que traz sentido a essa longevidade, senão também Sim, o que que vira essa sociedade? sim, exatamente. Isso me faz lembrar muito assim a vivência do Viktor Frankl, né? Talvez vocês conheçam. O Viktor Frankl era um psicanalista, um médico, né? E ele viveu no campo de concentração. E ele escreveu um livro que era, aliás, uma das questões de vida do Viktor Frankl era qual é o sentido da vida. E ele observava uma coisa muito interessante no campo de concentração, onde a pessoa passa por uma experiência desnuda, né? Você perde a roupa, você perde a família, você perde seu nome. Quem sobrevivia não eram os mais fortes, eram aqueles que tinham um propósito. E propósito só a individualidade pode colocar. Porque eu posso conviver com todo mundo, eu ter a mesma formação, eu trabalhar numa mesma empresa, existe uma meta, uma visão da empresa, mas qual é o propósito do indivíduo? E só a individualidade pode colocar um propósito para si, né? E o campo de concentração é uma experiência riquíssima nesse sentido, né? Que todos passaram pela mesma situação, mas a postura individual é que faz a diferença. E você pode ter mil recursos externos, políticas públicas, é, esse sentido, ele é uma urgência, eu vejo assim, para o mundo hoje. Sim. Bom, aí eu tenho a pergunta que a gente fala bastante, gente. Não sei se alguém quer Que colocar bom, né? alguma pergunta, Que bom que falamos muito, né? Então é fala isso muito, porque mesmo. tem muito o que falar. Mas eu queria que vocês falassem também, a Magda está falando, tem uma pergunta. Quanto tempo demora até uma pessoa que precisa de Quanto tempo aconselhamento? demora? Eu não entendi A o que que pergunta ela. da Magda é Você assim, ó. poderia. Será que a Magda poderia falar a pergunta dela? Acho que Ah, fica melhor. excelente. Magda, deixa eu... Pela vossa experiência, ela disse, quanto tempo demora até uma pessoa que precisa de aconselhamento biográfico conseguir identificar suas forças Ah, e fragilidades
de forma a mudar o que tem que ser mudado na sua vida, né? É Talvez valha a pena interessante. falar para ela um pouquinho como que é o processo, Ah, né? ela tá aqui, ó. Já estou aqui Sim. outra vez. Eu estou a ter alguns problemas aqui com o telemóvel, Ah, mas a Ah, pergunta sim, era tudo mesmo. bem. Eu sei que Uhum. deve pessoa para pessoa, é óbvio, mas mais ou menos, pela vossa experiência, quanto tempo é que demora uma pessoa a perceber as suas fragilidades, as suas forças para conseguir dar esse salto que vocês falam? Então, é interessante, nós temos duas formas de abordagem, né? Na realidade, hoje em dia, você pode olhar a biografia de vários pontos de vista, né? Mas vamos dizer assim, independente da abordagem, do modo como você olha, tem duas apresentações, né? Você pode fazer um trabalho em grupo, então imagine vocês, esse trabalho em grupo é feito na formação. A cada módulo, nós temos grupos de quatro, três pessoas que se juntam e trocam a sua experiência, então isso é bastante rico. E você pode fazer o trabalho individual, né? Então, eu vou assentar com uma pessoa e vou ajudá-la no seu processo. O trabalho de grupo, em geral, ele é um trabalho de imersão, que nós chamamos, né? Então, as pessoas vão ficar juntas durante 3, 4, dependendo, até 6 dias, né? Você pode fazer isso. Então, tem um tempo determinado. Qual que é a riqueza do trabalho de grupo? É que eu vou estar contando e expondo a minha biografia e para o outro e ouvindo a biografia dele. Então, é uma troca bastante rica, onde cada um é um parâmetro para o outro, né? Então, é bem interessante você falar, nossa, eu vejo essa pessoa passando por essa dificuldade que eu não imaginava que eu tinha. Então, é interessante o trabalho de grupo, porque você sai de si para escutar o outro também. Cada um tem o seu problema e para você aquele é o seu problema. Mas quando você ouve do outro, você fala: Nossa, eu nunca imaginei que um ser humano pudesse passar por isso, ou nunca imaginei como que esse ser humano teve uma atitude tão inovadora no sentido de enfrentar essa situação. Então, geralmente, isso aí é um período mais definido. E você tem um trabalho individual em que você dedica mais tempo para a pessoa. E, em geral, quando nós olhamos esse trabalho ele tem princípio, meio e fim, porque ele trabalha com passado, presente e futuro. Então, nós vamos olhar o passado da pessoa, mas não no sentido de ficar buscando quem foi, é no sentido de dar um significado diferente ao meu passado. Aí eu chego ao meu momento presente, entendo qual é o meu momento presente, e aí chegamos na coisa mais, no âmbito mais importante do trabalho biográfico, que é olhar para o futuro. Olhar para o futuro quando você fala, bom, eu reconheço que eu cheguei até aqui com tudo que eu tinha que viver, de bom, de desafiador, estou nesse momento, agora eu olho para o futuro e, em liberdade, eu pergunto para mim mesmo: é assim que eu quero continuar? E se eu quero mudar, o que que eu preciso fazer? É lógico que eu posso precisar de ajudas para a mudança, mas a decisão da mudança é minha. Então, em média, depende um pouco da idade da pessoa, mas eu costumo dizer que um trabalho dessa característica, ele varia entre 10 a 15 sessões, por exemplo, você pode ajudar o indivíduo a fazer esse trabalho. Então, ele é um trabalho de princípio, meio e fim, né? Ele tem um tempo, né, para... Lógico que depois a pessoa pode voltar para consolidar o seu trabalho, mas o trabalho, em princípio, ele tem esse tempo e que, na realidade, passa por essas três instâncias, né? Se eu tenho uma situação hoje, eu olho ela vendo no meu passado, como que eu olho para o futuro? Então, eu gosto muito de usar uma expressão que foi de uma cliente, né, que passou por um processo biográfico, e ao término ela falou assim: Nossa, eu me sinto como se eu estivesse num balão olhando um terreno. E essa ideia é muito interessante, porque a nossa vida é o terreno. Quando eu olho o terreno de cima de um balão, eu vejo acidentes geográficos que chamam a atenção, né? Uma curva especial do rio, uma pedra diferente. Comparando com a vida, os acidentes geográficos são as nossas crises. O que que normalmente uma pessoa faz quando tem um problema? Ela vai direto olhar a crise, mas não está errado.
Mas quando eu olho aquele acidente geográfico no contexto de uma paisagem, de um terreno, a coisa muda. Então, se eu tenho uma pedra diferente que está numa savana, eu tenho uma pedra diferente que aparece numa mata atlântica, né? Que tem aqui no Brasil, é mais fácil, ou num terreno diferente, não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer, essa imagem, é completamente diferente. Então, quando o trabalho biográfico me permite, na realidade, fazer uma retrospectiva, um panorama da minha biografia, que é o terreno, e aí eu vejo aquela crise, que eu posso, é a mesma crise que o outro passa, mas o terreno é diferente. Então, esse aspecto que nós trabalhamos aí, acredito que, evidentemente, isso não dá para falar exatamente, mas em torno de 15 sessões, no máximo, você consegue ajudar a pessoa a sair com a meta. E a meta é uma coisa que é única. Ninguém pode colocar meta para o outro, né? Nós estamos falando de trabalho adulto, né? Por isso que até a Regina falou, nós começamos, em princípio, a fazer a biografia a partir dos 28. Então, a Andressa já deu um passo aí, né, Andressa? Você com 29, você já chegou já está junto ao grupo que pode começar a fazer esse trabalho. Não é que antes a pessoa não entenda, é bem interessante isso. A Regina tocou nesse ponto. Um jovem de 20 anos hoje, com toda a cultura que nós temos, ele é capaz de entender tudo que nós falamos, mas não tem. A Regina estava Repertório. procurando uma palavra e na hora que você falou, Regina, me veio essa imagem. Não tem estofo interno para sustentar isso. Tem a capacidade de compreensão intelectual, mas precisa trabalhar para que isso seja esse legitimado, É. né? Seja legitimado isso. E essa coisa da paisagem me vem que quando a gente olha, às vezes a gente atravessa um rio e acha que ele é enorme. E quando a gente olha a biografia, fala, ah, é um riachinho. Ou então, de repente, a gente acha que atravessou um riachinho e vê que ele É tinha uma turbulento, dimensão. Bom, gente, exatamente. para encerrar assim, para começar a gente a fechar, Ronaldo e Silvio, a formação tem três fases, né? Então, e a formação e o trabalho biográfico é interessante, porque ele sempre tem a arte associada a ele. Então, Magda, quando uma pessoa passa pelo processo individual ou em grupo, por exemplo, sempre tem uma atividade artística. Na formação biográfica, a gente também tem a euritmia, que é a arte do movimento, e que é interessante porque você recebe, tem momentos de você receber conceitos, tem momentos em que você, é como se você experimentasse um pouco daqueles conceitos no próprio corpo, então tem movimentos que expressam aquilo. Você tem essa tradução daquilo que você, a gente ordena o passado, né? Nesse processo, você ordena o passado e encontra na pintura ou na argila uma expressão para aquilo que você viveu, né? E traz um título enfim, sempre tem a arte permeia esse trabalho, não precisa ser artista, mas é muito interessante quando você vai colocar em cor e movimento aquilo que você viveu. Bom, e aí a formação tem três fases. Silvio, você quer falar um pouco da primeira? Para a gente, para Sim, a primeira fase, que é a São mais seis longa, é módulos. composta por 6 módulos, né? Mas é importante focalizar o que se trata nesses 6 módulos. Eu gosto sempre de dizer que esses 6 módulos, eles, sobretudo, trazem toda a fundamentação da antroposofia, né? Os fundamentos, no sentido daquilo que pode contribuir para a tal compreensão mais alargada do ser humano. Nós vamos olhar toda a complexidade do ser humano através desses caminhos ou conceitos que a antroposofia nos traz, não é? Desde a constituição física e tudo que acontece enquanto fenômeno nessa constituição física, que primordialmente está acontecendo ali do 0 aos 7 anos, né? Aquilo de entre 7 e 14 anos, que é o nascer da vida emocional, e é o momento em que a gente vive os temperamentos, né? Que traz essa forma tão diferenciada da gente agir no mundo, né?
E depois, avançando um pouco mais, entre os 14 e os 21 anos, outros tipos de qualidade, né, vinculada à alma, né, que também é uma marca de como nós vamos em direção ao mundo e realizamos aquilo que temos que realizar. E, finalmente, os tipos zodiacais, que dos 21 aos 28 anos. Então, passa-se por aspectos fundamentais que advém da antroposofia para a compreensão do ser humano. Isso é tratado em 6 módulos. São módulos que acontecem de uma forma híbrida, foi uma maneira a mais possível e mais inteligente que conseguimos até o momento aqui em Portugal, que é temos aulas online, 4 ou 5 aulas, na maioria, online, né, das 8 às 10 da noite, em dias específicos, e depois, passado uma semana, 10 dias, nós vamos para um encontro presencial de apenas 2 dias e meio, 3 dias. É sexta, sábado e domingo até o meio-dia, até a hora do almoço, não é? Então, esse é o desenho padrão, vamos dizer, de cada módulo, e cada módulo acontece com um intervalo de 2 meses e meio a 3 meses. Uhum. Portanto, nós estamos na turma 2 e estamos ainda atentos e recebendo pessoas nessa formação, nessa turma, porque estamos indo agora num módulo em novembro, né? No módulo 3 que a Agora, gente consegue ainda embarcar pessoas, né? e Então, assim, falando um pouquinho dessa característica, há uma fundamentação. Existem pessoas que não tinham tanto conhecimento da antroposofia e vieram para a formação. Então, é como que nessa primeira fase são dados os instrumentos com os quais nós vamos lidar depois até o final, não uhum, é? Eu uhum. acho que da primeira fase o mais importante é isso, né? Essa fundamentação. É importante também dizer que tem pessoas que às vezes, até olhando para a pergunta da Magda, as pessoas vêm e fazem a primeira fase, mas não há um interesse em se tornar um aconselhador biográfico. E a pessoa é bem-vinda nesses 6 módulos. O que a gente pede é que ela cumpra até o final aquele módulo a qual ela iniciou, né, a fase, né, na qual ela iniciou. Então, é até o único requisito, além de ter no mínimo 28 anos de idade, né? É interessante que essa fase um ela traz esse olhar para si. Então, o aconselhador, o Silvio trouxe os setênios, então a cada módulo tem um determinado tema, a gente dá ênfase a um determinado tema, mas está sempre trabalhando o todo e a parte e olhando para si, né? É uma fase de muito autoconhecimento e de entrar em contato. Eu brinco que a gente lá, assim, rala bastante a biografia nessa fase um. Assim, ela é muito rica. E aí tem ainda, faltam os encontros humanos também, que a gente olha para isso, e o módulo 6 gente, é uma graça, porque tem Parsifal, né? A gente tem uma atividade. Talvez eu não quis entrar em conteúdo, É, talvez as pessoas não eu estou conheçam, só né? falando isso porque depois, depois eu vou trazer, posso mandar para as pessoas ou colocar. Mas essa fase um tem esse embarque, né, de entrar em contato com a própria biografia. Ronaldo quer falar da fase 2? Sim, por Falo, favor. e eu achei interessante, assim, primeiro que apareceu na nossa tela uma biografia bem jovem, né? Apareceu Jovem uma aí, né? criança aí com a Lindo, Andressa, né? lindo, lindo. E, e isso me faz lembrar que aqui no Brasil, que já tivemos muitas turmas, né? Nós já tivemos acompanhamento de alunas que engravidaram, né? A gente até brinca, né? A criança já nasce biografada, né? Já vai acompanhando os módulos, né? A gente vai acompanhando a gravidez, depois a criança nasce. E aí tem esse aspecto que o Silvio falou, e que nós temos também uma questão interessante, que o mote da formação, né, a nossa intenção é formar aconselhadores biográficos. Mas existem pessoas que, inclusive, entram na formação com a ideia de que não querem ser, como o Silvio falou, mas querem fazer a formação inteira, porque a formação inteira é um grande mergulho. A pessoa pode parar na primeira etapa, que é entender essa percepção de si, mas na segunda etapa, nós vamos entender melhor para que nós criamos esse mundo interno, né? Então, isso que é interessante, esse é um segundo passo. Primeiro eu identifiquei, depois eu
busquei esse aspecto, né, de entender melhor para que, né, eu tenho essa tarefa kármica na vida, e se a Regina me permite, a terceira parte é realmente a parte mais profissionalizante mesmo, que nós vamos dar os recursos, mas na realidade nós vamos nomear tudo aquilo que nós já estávamos fazendo na formação toda. Porque todo esse trajeto, o mais importante não é tanto a parte teórica é uma âncora, mas o que é importante é a vivência. Lembra que eu falei do saber legitimado, né? Então, são 3 anos e meio de um intenso mergulho, e que tem pessoas que falam, eu não quero ser um aconselhador, mas eu quero mergulhar na minha história. E é muito interessante que percebemos que muitas dessas pessoas que entram com essa intenção vão se encantando tanto com o processo que acabam se tornando aconselhadores, né? É uma, Mesmo que venham com essa intenção, né? isso. Então, na realidade, são 3 etapas. O indivíduo pode fazer só uma etapa, pode fazer duas. Normalmente, quem passa da primeira vai até, né, as outras duas também, porque você vai aprofundando nesse caráter que, primeiramente, é olhar para si, né? Quer dizer, aprofundar-se em si para que eu possa ter a força necessária para ajudar uma outra pessoa. Aí, Ronaldo, Regina, se eu atrapalhei a Virginia. sua pergunta aí, Não, se não, não, eu não. Nós atropelei. estamos com o tempo aqui. Eu vou abrir para perguntas. O Silvio quer colocar alguma coisa? Há alguma pergunta? Não, É. ainda ia falar da estrutura, mas vamos ver se há alguma pergunta. Por favor, fiquem à vontade. Ok. O que eu acho que vale a pena destacar, que é um grande diferencial, né, da formação que é feita aqui, algo que não era feito até então, né? E que no Brasil já é uma profissão, o aconselhamento biográfico, né? Mas o que desde o início nós temos condição de oferecer pela estrutura do curso? Desde o início, o contato com o trabalho biográfico em si, de uma maneira muito concreta. Por quê? Porque existem algumas tarefas ao longo da formação. E uma dessas primeiras tarefas é um aluno escolhe um colega e faz a biografia do colega. Ou seja, faz primeiramente esse levantamento de dados, em princípio, né, da história de vida, então o caminho biográfico do colega da sua escolha. E o colega, por sua vez, faz a biografia deste primeiro. Há uma troca. E há um momento solene onde essa apresentação é feita dentro da formação. Então, nos momentos que nós temos os encontros presenciais, acontecem essas trocas, né, biográficas. Um segundo passo importante, e é um convite feito desde o início, é que o aluno escolhe uma personalidade. O Ronaldo já mencionou isso rapidamente, para fazer a biografia. Então, aqui em Portugal, tivemos do Marc Chagall, das Nuab Cassis, a biografia do Rudolf Steiner, do Leonardo da Vinci, da Alice Bailey e da Clarice Lispector, né, que foi a mais recente. E, aliás, a mais recente foi a de Krishnamurti, que foi a semana passada, não é? Então, os alunos da formação fazem essa apresentação e depois nós, só com os alunos, a apresentação até nós temos convidado outras pessoas para assistir. Mas depois nós temos um momento só dos alunos para fazer uma análise da biografia, para olharmos a biografia com os conceitos que nós estudamos até aquele momento. Então, nós temos uma agenda com apresentação de biografias até 2025, né? Então, de acordo com aquilo que nós estudamos, até o momento em que é apresentada a biografia, nós temos condição de fazer uma análise. Então, são atividades que nos colocam frontalmente, assim, e amorosamente, né, em contato com a biografia e com o qual a gente cresce muito, né? É sempre uma riqueza observar o caminho de vida de uma pessoa, né? Eu fiz a biografia do Albert Schweitzer, por exemplo, que no Brasil é até muito pouco conhecido, que nasceu lá na Alsácia-Lorena, né? Regina fez também a biografia de uma pessoa, de um ilustre brasileiro, né? Comunicador da área de comunicação, Polêmico? né? Acho que Polêmico, mas enfim,
esse caminho da formação nos oferece essas oportunidades, entre outras, né? Depois, quem se interessar, a gente vai poder trazer mais detalhes. Mas achei importante falar isso. Grata, Silvio. Bom, o que eu só queria concluir é que eu trazer uma imagem que eu li, assim, que eu reli recentemente num livro, que o mundo está tão acelerado, mas não é por isso que os planetas giram mais rápido, né? Excelente. E a formação biográfica, o que ela traz é um diálogo com a nossa época, mantendo aquilo que é essencial manter de saudável no homem, de essência, né? Nesse equilíbrio entre matéria e espírito, enfim, nessa essência do ser. Então, a gente vai precisar. Muito grato à presença de Quero todos. dizer para vocês que alguém aqui que esteja presente, que gostaria de assistir uma apresentação de biografias, quando tiver alguma assim, é só me escrever que eu envio o convite. E aí vocês podem vir Anime, com os Regina, vocês ouvem? alunos. Regina, você travou um pouquinho, Ah, você pode repetir? Ah, posso, desculpa. Que se alguém E tiver travou de novo, eu acho. interesse, Ah, voltou? não, Se alguém tiver voltou. interesse em assistir uma das biografias apresentadas pelos nossos alunos, pode me escrever, vocês têm meu contato, que eu faço o convite. a próxima será a Virginia Woolf, de 21 a 22 dia 21 de outubro. Não, então, mas agora essa foi remarcada, Silvio. Aliás, falando em Ela foi gravidez, Ah, remarcada, sim. perdão, Tem razão, exato. perdão, nós temos verdade. três Essa ficou jovens para... que ficaram grávidas na formação. Ela é bem fértil. É, É, cuidado. bom, Isso não é parte inerente da Não é formação. parte. não Senão é eu Três não quero alunos engravidar, não vou, engravidaram. né? Não, não é isso. Se a cuidado. notícia é boa para alguém, pode avisar também. É. Gente, eu quero agradecer quem esteve aqui presente. Se alguém quiser colocar alguma coisa. Eu acho que a Magda fez um Ah, pedido o para você doutor depois colocar mais dados do curso, né? Sim? eu envio. O Arthur, por favor. É uma questão que me interessa. Estarei no grupo das pessoas que querem conhecer-se a si próprios mais do que ser conselheiros. Mas a questão que se me coloca é a construção da biografia. Isto é, eu achei esse desafio que a Regina me lançou aqui há algum tempo muito interessante, de dialogar com a minha vida. Mas a questão é que momentos é que eu devo reter? Quer dizer, aqueles momentos formais de eu fiz isto, fui aquilo, tive este cargo, não me parece que seja isso. Eh, para que momentos é que eu devo olhar? Eh, e, e com que perspectiva? Uhum. Esta é a minha dúvida. Para eu construir a minha biografia, para que momentos devo olhar e com que perspectiva? Era a minha dúvida. Acho que eu posso responder. Tem um momento da formação, realmente o início, em que você olha a biografia como um todo, tá? Tudo que você vivenciou. E esse é um primeiro panorama, é aquele panorama do balão, né? Que você olha para o seu terreno. Mas depois, ao longo da formação, cada módulo, você vai, como se você colocasse uma luz diferente sobre aquilo que você olhou como panorama. Tá? Então, você fez aquele panorama, você olhou tudo. Agora você vai olhar, assim, na minha biografia como um todo, quais são as influências dos temperamentos, quais são as influências das qualidades planetárias, zodiacais, dos arquétipos de masculino e feminino. Então, você vai, a cada módulo, você vai estar olhando para a sua biografia, mas de um ponto de vista diferente. Então, não é só, por exemplo, então eu fui tal profissional, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho tal pai, eu tenho mãe, isso tudo faz parte, mas a cada módulo nós olhamos, é como se eu olhasse uma mesma árvore, mas de diversos pontos de vista, né? De diferentes pontos de vista. Então, isso é que vai enriquecendo, né? Então, no primeiro momento, você tem a visão ampla disso, mas depois você vai enriquecendo com outras visões.
Quer dizer, só já olhar essa grande visão panorâmica já te dá uma possibilidade imensa de percepções. Mas agora você tem, em função dos vários conhecimentos antroposóficos, você vai aprofundando cada vez mais. Por isso é que eu falei que tem pessoas que gostariam de fazer a formação toda, né? Mas no sentido de ampliar essa percepção. É além dos fatos, né? A sua pergunta, Arthur, é muito interessante porque nós não olhamos a biografia como sendo um amontoado de fatos, um do Um lado do outro, currículo. né? A gente olha isso de um outro ponto de vista. É bem, você foi essencialmente com a sua pergunta no centro da questão, né? É exatamente isso. Uhum. E uma coisa que é interessante nessa visão antroposófica, e que eu sempre digo que é poética, e a poesia retrata a realidade, é olhar o cosmos e olhar assim, né? Olhar para o universo, olhar para si, olhar para si e para o universo. Gente, bom, acho que as pessoas pediram informações, eu posso enviar. Todo mundo tem o nosso contato, fiquem à disposição. Às vezes, de um dia para o outro, surge uma pergunta, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Esse é um assunto que vai sendo desbravado em camadas. Mas quero agradecer imensamente e ficamos à disposição. É isso? Grata, Andressa. Silvia, Grato a Grato, todos. Alexandra, muito grato. Lindas Bom, palavras. bom início de Grato mês, né? Obrigado. Nós estamos é, começando o mês de outubro, um bom início de mês para para todos todos nós. vocês, né? Para todos nós, na Igualmente. realidade, né? Obrigado. Alexandra, Saudades, muitos beijos com saudade esse de lindo você.